A moagem de cana-de-açúcar atingiu 46 milhões e 190 mil toneladas no Centro-Sul durante a segunda quinzena de maio, um crescimento de 5,48% em comparação ao mesmo período da safra passada. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pela Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. No acumulado da safra 23-24, a moagem atingiu mais de 125 milhões de toneladas, um avanço de 16,76% em comparação ao mesmo intervalo de 2022-2023. A produção de açúcar na segunda metade de maio totalizou 2 milhões e 900 mil toneladas, alta de 25,16%. No acumulado da safra iniciada em abril, a fabricação do adoçante totaliza quase 7 milhões de toneladas, com um avanço de 37,7%. Quanto ao etanol, cerca de 2 bilhões de litros foram fabricados pelas usinas do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 1 bilhão e 180 milhões de litros, enquanto a produção de anidro totalizou quase 907 milhões de litros. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o especialista de inteligência de mercado, Felipe Cardoso. Felipe, muito obrigada aqui por participar do Mercado e Companhia com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Sempre um prazer. Me fala uma coisa. Acabamos de ver que a moagem da cana-de-açúcar na segunda quinzena de maio registrou um crescimento aí de 5%. Explica pra gente, Felipe, o que motivou esse aumento na produção? Certo. São dois fatores principais que a gente consegue observar. O primeiro é a melhora climática que a gente teve desde 2022. Então, o ano passado ele trouxe um volume de chuvas bastante expressivo para o Centro-Sul, e isso trouxe uma melhora bastante intensa para o canavial, tanto que o mês de maio bateu o recorde histórico de TCH, tonelada de cana por hectare, ficando ali próximo de 98, esse parâmetro. E, além disso, a gente teve um volume de chuvas muito baixo no mês de maio, diferente do mês de abril, que proporcionou às usinas uma intensificação nas operações de colheita, trazendo aí um volume mais expressivo de cana disponível no mercado. E aí, lembrando também que essas áreas que estão sendo colhidas agora, parte delas são remanescentes da safra passada, que as usinas não conseguiram colher devido ao alto volume de chuvas que o setor enfrentou desde o mês de agosto, mês que é atípico um alto volume de chuvas, mas ano passado a gente acabou registrando esse volume intenso de precipitação, que acabou deixando áreas remanescentes que estão sendo colhidas agora pelo setor. Me fala uma coisa, Felipe, com esse incremento, né, na safra, como é que fica a rentabilidade do produtor? Você acha que é possível prever, inclusive, um aumento de área? Sim, quando a gente pensa principalmente no comparativo de área colhida com a safra passada, tendo aí umas condições normais de clima, principalmente até o mês de setembro, que é quando a gente tem uma intensidade de operação de colheita bastante significativa, a gente deve ter um crescimento na área colhida. Aqui na Stonex a gente estima um crescimento próximo de 4% da área colhida em relação à safra passada. E quando a gente pensa na rentabilidade do setor, apesar do etanol estar apresentando algumas dificuldades no mercado doméstico, o açúcar tem registrado ganhos bastante expressivos desde o início do ano, que acaba trazendo uma compensação para as usinas. Tanto que nem vocês anunciaram aí na abertura da matéria, a produção de açúcar está ganhando cada vez mais espaço, dando mix de açúcar aí próximo dos 48%, o que é um valor bastante expressivo para essas quinzenas. Então, a gente deve ter o açúcar compensando essa rentabilidade para o produtor, enquanto o etanol aí começa a ganhar espaço com essas novas precificações da gasolina no mercado nacional. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre meteorologia, sobre El Niño, sobre os impactos, né, nas lavouras de cana-de-açúcar, mas com essa mudança de padrão climático, né, de 3 anos de Laninha agora a caminho de um El Niño, o que vocês estão projetando? Pontos mais positivos ou negativos? Para o Centro-Sul, é bastante positivo esse cenário de El Niño, justamente porque traz um volume de chuvas maior, especialmente no período de desenvolvimento dos canaviais, no período de entre-safra, que ali é o final da primavera, verão no hemisfério sul. Então, para o Centro-Sul, isso acaba trazendo um desenvolvimento melhor dos canaviais, consequentemente uma melhor produtividade. Por outro lado, a gente pode vir a ter volumes de chuvas também expressivos durante o inverno, e isso acaba prejudicando as operações das usinas no campo e, consequentemente, acaba tendo menos cana disponível para moagem. Então, a gente pode ter pontos negativos, mas, de forma geral, o El Niño traz uma perspectiva positiva para o Centro-Sul.
Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso mesmo, um inverno mais úmido, né, que traz aí um ponto negativo, em compensação, ali numa primavera, verão, com uma maior abundância ali de umidade, né, para as lavouras, que tiveram, na verdade, o contrário, né, o ano passado, principalmente ali em parte ali do Centro-Sul, que a gente sabe que faltou umidade em algumas áreas. Agora, me fala uma coisa, Felipe, recentemente o governo da Índia, agora mudando um pouquinho de assunto, disse que está preocupado também, na verdade, né, com todos esses impactos também, falando de clima, né, na verdade, da produção de açúcar no país. Agora, falando de lá, pensando nisso, eles não estão querendo liberar, né, as exportações até metade da próxima temporada. Então, quais seriam os impactos dessa decisão na demanda internacional? Isso, exatamente. Então, que nem a gente acabou de dizer, o El Niño para o Centro-Sul ele acaba sendo benéfico. Por outro lado, quando a gente pensa nos players do hemisfério norte, a Índia, a Tailândia, eles acabam sofrendo bastante com o El Niño, porque traz um período longo de seca no principal período de desenvolvimento dos canaviais daquela região. Então, eles acabam tendo uma perda produtiva bastante expressiva, que foi um cenário semelhante ao que a gente teve aqui na safra 21-22, que o Centro-Sul acabou perdendo bastante produtividade dos canaviais. Isso deve acontecer na Índia, historicamente, com anos de El Niño, a Índia, principalmente, o segundo maior produtor de açúcar, acaba tendo um prejuízo bastante intenso na safra deles. Por outro lado, a Índia tem produzido um volume expressivo de açúcar, mas eles estão com uma meta de produção de etanol cada vez maior, que acaba direcionando mais cana para a produção do biocombustível. Então, com o intuito de não desabastecer domesticamente o país e não elevar tanto os preços domésticos do açúcar na Índia e acabar ocasionando uma inflação, um crescimento na inflação interna do país, eles estão limitando as exportações de açúcar, deixando aí travada até metade da próxima safra para eles verem como que o andamento do processamento de cana, da produção de açúcar vai andar, para eles poderem liberar açúcar para o mercado internacional. Então, isso acaba gerando um aperto nos estoques globais, o que acaba dando suporte para um preço mais altista para o açúcar, mas isso também acaba sendo uma oportunidade para o Brasil, para o Centro-Sul, tendo uma produção maior, uma expressividade maior da produção de açúcar, poder ter mais share, ter mais participação nesse mercado internacional, conseguir ocupar parte das exportações que hoje a Índia faz. O Brasil tem essa oportunidade de ocupar esse espaço. E os preços, né, do açúcar, Felipe, eles têm registrado aí uma queda no mercado internacional, mesmo com essa baixa oferta mundial, né? É possível prever, então, uma reação do mercado com esse anúncio de incremento na produção brasileira? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil como principal exportador, e assim, quando a gente pensa em volume de exportação, o Brasil está disparado como o primeiro do ranking. Consequentemente, nesse período de maior intensidade da safra do Centro-Sul, a gente disponibiliza mais açúcar no mercado e isso pode sim gerar novas quedas nos preços. Mas a gente não vê um cenário de quedas muito expressivas no mercado internacional, principalmente nas cotações de Nova York, justamente por causa dessa situação do El Niño, que traz uma queda na produtividade de países como a Tailândia, a Índia, a União Europeia também, que tem sofrido bastante na produção de açúcar, na produção de beterraba sacarina, em questões climáticas e questões socioambientais também lá dentro. Então, esses problemas, esses desafios dos demais players acabam dando suporte, segurando possíveis quedas mais expressivas. Mas esse período de safra brasileira, que vai de abril até outubro, a gente deve ter um cenário mais baixista para o açúcar, não trazendo ganhos tão expressivos como o que a gente viu no primeiro trimestre do ano. Felipe, foi ótimo falar com você aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. Uma boa tarde. Boa tarde para vocês, para todos que nos assistem. Sempre um prazer estar aqui com vocês.